Bom dia, crianças, bom dia, famílias. Espero que todos estejam bem depois de todos esses sustos aí que estamos passando, né? Um dia é vento, um dia é chuva, mas tomara que Deus nos abençoe e que daqui para frente as coisas comecem a voltar ao normal, né? Então, nós vamos seguir com as nossas aulas. Hoje nós temos aula de CHN. Para iniciar, a Pro vai fazer uma correção daquelas atividades que a Pro mandou a semana passada para vocês sobre o desenvolvimento do espaço urbano, ok? Para começar, a Pro mandou para vocês uma musiquinha, né? Lá no livro tinha uma música. Essa música ela foi escrita há 60 anos atrás. Daí pedia para vocês prestarem atenção na letra para estar analisando algumas coisas, tá? Qual que era o objetivo de vocês ouvirem aquela música, então? Eu queria que vocês observassem as memórias que tinha lá, né? A história que a pessoa estava contando e para ver o que tinha acontecido de transformação urbana daquele tempo lá onde a música foi escrita até os dias de hoje, ok? Depois tinha algumas questões para responder. Perguntava se vocês já tinham brincado de jogo de botão e aqui no município onde que vocês moravam, se as crianças brincavam desse jogo sobre as calçadas. Daí, provavelmente, vocês responderam lá que sim ou que não, né? Nessa atividade, era para você estar percebendo também, para estar observando, né? Se as crianças da nossa cidade, elas brincam das mesmas brincadeiras que outras pessoas brincam em outros bairros. Porque às vezes eles queriam que a gente percebesse, né, a diferença das brincadeiras das pessoas que moram mais na zona rural ou em municípios pequenos do que das brincadeiras de quem mora na cidade ou em grandes centros, né? É interessante a gente observar que tem várias diferenças. Tem diferença na estrutura da cidade, são diferenças econômicas, sociais, culturais. Cada bairro, cada comunidade, cada município tem o seu jeito de ser, né? Tem a sua cultura que faz parte ali da vida de todas as famílias que vivem ali naquele lugar. É comum também que vocês tenham observado lá naqueles questionamentos que hoje as crianças já não brincam tanto mais na rua, né? Porque o que mudou? Antigamente tinha bem pouco movimento de carros. Hoje há um intenso tráfego de veículo nas ruas, né? Por isso os pais já não deixam as crianças livres, então, nas calçadas, nas beiras das estradas, né? Porque é até perigoso. Então, a rua, as calçadas, onde antigamente as crianças brincavam, hoje elas já não brincam mais, ok? Lá perguntava também sobre a igreja matriz, se na cidade de vocês tinha uma, se ela era antiga, onde que ela se localizava. Quem mora no centro, provavelmente falou daqui do nosso centro, né, da igreja matriz ali do Jardim, e os outros que moram em outras comunidades poderiam estar falando um pouquinho da igreja da sua comunidade. Quem mora na Querência podia dizer que estão construindo agora, né? Quem mora na Nova Fátima podia falar um pouquinho da igreja da Nova Fátima. Quem mora na Catarina falaria da Catarina e cada um falaria um pouquinho sobre a igreja da sua comunidade, então, ok? Depois, daí, vinha falar um pouquinho ali no livro das transformações das paisagens urbanas. E daí apresentou para vocês duas fotos da cidade de Miraí, lá no estado de Minas Gerais. Tinha uma foto mais antiga e uma foto mais recente, né? Uma era de 1952, a outra de 2017. Ali naquela atividade, eles queriam que vocês percebessem a diferença, né? A perguntinha falava assim: que elementos demonstram a passagem do tempo entre a fotografia 1 e a fotografia 2?
Daí vocês tinham que perceber o que tinha diferente. Vocês poderiam dizer que na fotografia 2, há construções no morro, que não aparecem na fotografia 1. Lá na fotografia 1 tinha morros lá no fundo, ali na 2 já tem várias casas construídas, né? Podiam dizer também que algumas construções da fotografia 1 desapareceram, não são mais as mesmas. Elas deram lugar a outras construções, porque a gente consegue ver claramente ali que são casas diferentes daquelas que tinham lá na fotografia 1, ok? E na questão 2, falava daquela parte de patrimônio histórico e cultural que a Pro comentou um pouquinho com vocês na outra aula, né? Que os patrimônios culturais ou históricos, eles são muito importantes para a gente, né? Eles contam parte da história da cidade onde a gente mora. Pode ser cultural, social, político, e esses patrimônios, eles devem ser preservados. A gente tem que pertencer ao município onde a gente mora, né? Ou à localidade onde a gente mora, e a gente tem que ajudar a cuidar, a manter esse patrimônio histórico identificado e preservado. E ali fazia um questionamento para vocês verem se na nossa cidade tinha algum patrimônio histórico ou cultural já tombado. A Pro até tinha citado para vocês que a Pro tinha ouvido falar daquele prédio ali perto do jardim, aquele prédio laranja ali, que eles estavam tentando fazer esse processo. A Pro não sabe, inclusive, se eles concluíram. Aí depois, então, a Pro vai verificar as respostas de vocês também, ver se vocês conseguiram descobrir algum, ok? A gente tinha visto também a parte da verticalização. A Pro tinha explicado para vocês que a verticalização é um processo que acontece nas cidades grandes, né? Porque eles têm uma parcela menor de terreno e eles constroem muitas casas. A gente chama de múltiplas moradias, porque em um terreno só eles constroem prédios, né? Com várias salas, vários pisos, né? E ali eles conseguem, então, economizar. A cidade cresce para cima, em vez de ela crescer para os lados, né? Na maioria dessas situações, a Pro já tinha explicado também na aula passada, que ocorre uma supervalorização imobiliária. Ali naquele lugar, como cada prédio tem muitas salas, eles valem mais. É muito lucrativo, né? Para um construtor, além de valorizar o bairro, tudo está concentrado ali, né? Esses edifícios, geralmente, eles são criados para ampliar os espaços habitáveis nas áreas urbanas, onde existe pouco espaço. Então, eles tentam trabalhar com isso, fazer a cidade crescer para cima, tá? Desde meados do século XX, as transformações das paisagens, elas cresceram muito. Por isso que a gente quase não encontra mais paisagens naturais, muitas paisagens naturais. Geralmente hoje, cada vez que eles estão fazendo essas construções, quando eles vão construir um condomínio, essa rede de edifícios, hoje eles já deixam um espacinho reservado de área verde, que tem que ser mantido ali, até para resgatar um pouco das paisagens naturais que com o tempo foram desaparecendo. Aí lá na página 48, a atividade 3, também pedia para vocês fazer a comparação de uma paisagem da mesma praia, mas uma em 1950 e uma em 2017, na praia de Boa Viagem, lá em Pernambuco. E daí, o que vocês tinham que perceber ali, então? O que tinha diferente? Na fotografia B, houve a construção de prédios na avenida em frente à praia e há vários guarda-sóis e carros na avenida. Enquanto que ali na primeira foto, que é mais de 50 anos atrás, né? Não acontecia nada disso, não tinha um número grande de guarda-sol, havia bem poucas pessoas ali na praia, né? Então, os elementos culturais, eles começaram a aparecer de uns tempos para cá, né? Antes a paisagem era mais natural mesmo, e agora há vários outros fatores que a gente consegue ver ali na fotografia, então, ok?
Ainda na página 48, na atividade 4, tinha um relato de um arquiteto falando um pouquinho sobre essas diferenças daquela praia de Boa Viagem. E depois fazia alguns questionamentos para vocês. O primeiro dizia assim: o que ocorreu na praia de Boa Viagem a partir das décadas de 50 e 60? Daí vocês tinham que responder que o aumento de moradias era maior, né? Através principalmente da verticalização, que a Pro falou para vocês, dá para ver ali que tem 2 prédios bem altos, né? Ok? E na 5, perguntava qual é a diferença entre cidade e município. Daí vocês tinham que responder que o município, ele é uma unidade federativa, definida na Constituição Federal. A maioria dos municípios, ela é formada por uma parte urbana e uma parte rural, administrada por um prefeito, certo? O município é uma unidade administrativa mais abrangente que engloba a cidade e o campo. Alguns municípios só têm área urbana, certo? Continuando, então, lá daí na página 49, que era a última página, né? Que vocês leram um pouquinho ali sobre a questão de qualidade de vida, de crescimento desordenado, tinha um textinho também, e depois tinha alguns questionamentos. Ali no textinho, vocês tinham que entender, né? Que conforme eu tinha conversado com vocês, todo o crescimento de uma cidade, ele traz alguns problemas que a gente consegue observar às vezes nas imagens. As populações mais pobres, que a Pro tinha dito também, né? Elas se instalam nessas áreas de risco, não tem infraestrutura, né? No que a Pro comentou, não tem rede de esgoto, os terrenos não são tão valorizados e são mais baratos. Muitas dessas áreas são ocupadas de forma irregular. Eles não compram os terrenos, como a Pro explicou, eles vão lá, constroem uma casinha e tomam posse, como a gente diz, né? Às vezes não passa caminhão de lixo, aí eles vão jogando as sujeiras, os lixos que eles produzem em volta das casas mesmo, né? Às vezes polui rios, se estiver ali perto, causa doença para os próprios moradores daquele lugar, né? E essas ocupações, elas podem causar deslizamento, acidente grave, principalmente nessas épocas de chuva, né? Quando dá uma enchente muito grande, acontecem muitos problemas, mas que às vezes as próprias pessoas que moram naquele lugar também são, de uma certa forma, culpadas por aquilo estar acontecendo. Claro que a obrigação do município era dar infraestrutura para todo mundo, mas não dão, e daí eles são obrigados, então, a viver daquela forma e acabam sendo prejudicados, tá? Daí na atividade 6, tinha uma imagem ali para vocês avaliar, né? Uma charge, e dizia assim: analise a charge e depois converse com os colegas e o professor. Na letra A, perguntava: qual é o problema característico das grandes cidades brasileiras retratada na charge? Daí vocês tinham que explicar do jeitinho de vocês. O que vocês estavam vendo ali? A ocupação irregular de áreas na encosta dos morros, né? E os deslizamentos de terra, que a Pro falou da outra vez, né? AB. Como que esse problema afeta a qualidade de vida dos habitantes desses lugares? Aí vocês podiam dizer, como a Pro explicou no outro dia também, que os deslizamentos de terra, eles destroem as moradias e podem causar graves acidentes, muitas vezes fatais. Quando acontecem esses deslizamentos, esses soterramentos, né? Às vezes pessoas morrem, né? Elas são mortas por causa dessas situações. E depois perguntava, na opinião de vocês, esse problema é um exemplo de cidadania? Era legal que vocês tivessem refletido e percebido que cidadania é uma qualidade de ser cidadão. E a gente, como cidadão, a gente tem que ter consciência dos nossos direitos e dos nossos deveres. Então, a gente tem que participar da sociedade.
É uma condição que envolve as pessoas e o governo. Por isso que tem que haver essa conversa, né? Para que a democracia aconteça, os dirigentes da cidade, né? Os governantes, eles têm que estar em constante contato com os cidadãos para saber o que realmente as pessoas precisam. Assim, esse exemplo que foi dado aqui não é um exemplo de cidadania, né? A gente consegue ver que aqui os direitos não estão sendo respeitados. E a última perguntava, qual que era a importância de se preservar áreas verdes nos grandes centros urbanos? Daí vocês tinham que responder lá do jeitinho de vocês. Que as áreas verdes, elas melhoram a qualidade do ar, e elas podem também, em áreas com rios e córregos, evitar desmoronamento e preservar o curso da água, porque daí ele vai seguir sempre o ritmo dele. Quando tem enchente, ele não vai sair dali, né? Ele vai manter o curso normal dele, evitando futuros acidentes. Na aula de hoje, a gente vai continuar, então, estudando o desenvolvimento do espaço humano, do urbano, né? Essas transformações que a gente está vendo que acontecem nas cidades. Para começar, a gente vai propor para vocês uma experiência. Vocês vão fazer uma experiência prática aí na casa de vocês, na página 50 do livro, tem todos os passos, né? A gente vai fazer uma experiência para verificar o que acontece, por que acontece os desmoronamentos. Vocês vão estar avaliando duas situações diferentes, fazendo a experiência, e daí vocês vão descobrir por que com chuvas mais intensas ou menos intensas, o que acontece com a terra que está ali embaixo daquela chuva. Quando vocês realizar a experiência, depois vocês vão fazer uma atividade que chama-se relatório. No relatório, a gente relata o que aconteceu. O relatório, ele é o resultado de uma experiência que a gente fez. A gente conta, né? Geralmente, quando a gente faz a experiência, a gente tem um problema, a gente quer descobrir alguma coisa, então a gente faz uma experiência, geralmente ela é prática, a gente observa o que aconteceu e no final a gente conclui se a experiência da gente deu certo, se aquela alternativa, aquele caminho que a gente testou, que a gente experienciou ali naquela prática, é a solução do problema ou não. Então, na página 50 e na 50, vai estar explicando direitinho como vocês vão fazer a experiência. E na página 51, então, vocês vão fazer o relatório, que é um gênero textual, né? Vocês vão relatar o que aconteceu nessa experiência que vocês fizeram, ok? Na página 52, a gente vai estudar um pouquinho sobre as áreas de risco. O que é uma área de risco ou não? Por que esse termo área de risco faz parte da vegetação? Se tem construção, se tem facilidade ou dificuldade para identificar essas áreas de risco. A gente aprendeu durante esse capítulo aqui que a vegetação ela é muito importante para o solo. Daí, lá na página 52 do livro, vai ter duas fotos também para você estar analisando. São imagens aéreas, né? Uma da Itapecerica da Serra, em São Paulo, e outra de Anchieta, no Espírito Santo. E são dois casos diferentes. Nos dois casos, acontecia desmoronamento de terra e eles optaram por estratégias diferentes para conter isso. Daí eu quero que vocês analisem ali, que vocês vejam qual foi a estratégia utilizada, o que eles fizeram na figura 1, que vocês vão perceber lá para conter esse deslizamento de terra, e se deu certo, se dá para usar sempre, ou se é só uma medida emergencial para aquele momento. E vão perceber na segunda também qual foi a estratégia que eles utilizaram e se essa dá para utilizar sempre ou se também só dá para usar de vez em quando, é isso que vocês vão perceber ali. Na alternativa C, a mesma coisa, eles utilizaram uma outra técnica e daí vocês vão perceber o que aconteceu, qual foi o resultado, como que se faz
e se realmente vocês acham que aquilo ali ajuda a evitar os deslizamentos. E na figura D, uma outra técnica foi utilizada também. Em cada uma, são 4 fotos, eles utilizaram técnicas diferentes, né? Uma tapou o solo com uma lona plástica, a outra só construiu umas canaletas no lado do terreno, né? A outra construiu calhas de escoamento, né, pelo terreno, e a outra cortou o morro em níveis e cobriu cada um deles com uma manta. E daí vocês vão explicar ali, então, se vocês acham que funciona ou não e que se são estratégias adequadas para estar evitando o desmoronamento de terra, certo? E para terminar, lá na página 53, a Pro quer que vocês leiam aquele textinho que tem ali, tá? Pra gente refletir um pouquinho sobre essa expansão urbana, a cobertura vegetal e as consequências dessa relação. Nesse textinho que vocês vão ler, vocês vão ter algumas informações sobre a importância da cobertura vegetal para as áreas urbanas no que diz respeito à qualidade do ar, através da redução de poluentes e da regulação de umidade e temperatura. Leiam com bastante atenção o texto, tá? Todas as informações que estão contidas ali no texto são muito importantes para a gente entender, então, o porquê que a cobertura vegetal é importante, por que os homens não podem pensar só em construir e esquecer da parte natural, porque vai acabar prejudicando as pessoas que moram ali. E depois, daí vai ter 2 questionamentos ali embaixo para vocês, tá? Para vocês responder 2 perguntinhas. Segundo o texto, por que ocorreu a diminuição da vegetação nas cidades? Vocês vão explicar lá, né? Por que aconteceu isso. E a 2, quais são os benefícios da cobertura vegetal para a qualidade do ar? Que também está bem explicadinho ali no texto, ok? Pro espera que esse capítulo que a gente viu do livro do desenvolvimento do espaço urbano tenha ficado bem claro para vocês. A gente fez ele todo através do livro, né? Foi legal que teve bastante fotos, então a gente utilizou essa dinâmica de fazer comparação de fotos antigas e novas para estar percebendo as diferenças, né? As características da cidade, analisando a cidade, o campo, analisando a zona urbana, a zona rural, comparando essa sequência de fotografias. Usamos fotografias aéreas, né, para estar observando as transformações em épocas diferentes e estar entendendo um pouquinho, então, do que acontece com o crescimento, tá? Então, agora que através das leituras dos textos, das atividades, vocês conseguiram identificar as transformações nas paisagens urbanas, vocês observaram aspectos relacionados à qualidade de vida nas grandes cidades brasileiras e vocês conseguiram compreender as formas das cidades e as diferentes funções que elas podem adquirir no seu processo de expansão. Eu gostaria que vocês refletissem, então, né, um pouquinho sobre os textos que vocês leram, sobre as fotos que vocês visualizaram e que vocês respondessem, então, as questões propostas lá no livro. Eu gostaria que vocês respondessem no caderno, tá? Vocês podem olhar as imagens ou aqui no vídeo ou lá no livro, que daí fica mais fácil, né? Mas façam as respostas no caderno, porque no livro não tem espaço suficiente para fazer, tá bom? Bom trabalho para todos. Qualquer dúvida, perguntem aqui no WhatsApp para a Pro, que a Pro responde. E depois de fazerem as respostas lá no caderno, batam uma fotinho e mandam para a Pro, tá bom? Até a próxima!